Fala turma, tudo bem com vocês? Meu nome é Jonathan Rodrigues, eu sou professor do canal Regionalizando-se, continuando aqui o conteúdo do sétimo ano. Hoje a gente vai fazer uma atividade, claro, a gente já falou aí sobre o Brasil, né? Deu uma introdução sobre a extensão territorial do Brasil, as características, a posição do Brasil nos hemisférios, né? A gente falou um pouquinho também sobre a questão da formação territorial do Brasil e, portanto, hoje a gente vai fazer uma atividade. Essa atividade ela faz parte do cronograma, né, do curso, obviamente, e é importante que vocês respondam essa atividade, né? Se quiserem fazer aí no caderno, numa anotação, faz um documento no Word, vocês escolhem a melhor forma de responder essa atividade, mas é importante que vocês respondam e que depois vocês confiram as respostas por aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, essas aqui são as questões, você pausa o vídeo, você pausa o vídeo, guarda essas questões, responde essas questões e depois volta para o vídeo e responde aqui junto comigo, que vou continuar e aí vou responder essa atividade, beleza? Antes de mais nada, deixa um gostei, deixa algum comentário caso você ficou com alguma dúvida, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação, tá bom? Essas são as questões. A primeira delas é: qual a posição do Brasil em relação aos hemisférios da Terra? A segunda questão: caracterize o Brasil. E aí tem 4 caracterizações aí que a gente tem que fazer: a quantidade de unidades federativas, a quantidade de estados e distritos federais, a extensão territorial e a posição do Brasil em relação à extensão territorial comparada com o mundo, né, com os outros países do mundo. Terceira questão: qual a diferença, né, entre jesuítas e bandeirantes no processo de ocupação do Brasil? Ocupação e colonização, né? Quarta questão: quais são os 3 tratados mais importantes para a formação do território brasileiro? E para a gente explicar cada um deles, né? E a quinta questão: qual era o objetivo dos reis e da burguesia que impulsionaram as grandes navegações e, consequentemente, o descobrimento e colonização do Brasil? A gente sabe que o descobrimento e colonização do Brasil ela não é por acaso, né? Como a gente aprendia quando era criança, que achava que tudo era por acaso. Não é assim, né? A gente sabe que existe um motivo, e esse motivo a gente já aprendeu e vai fazer uma correção. Então, repetindo, pega essas questões, copia elas no seu caderno, ou você pode, claro, apenas responder as questões no seu caderno. Já temos as questões aí nessa tela. E agora faz a correção junto comigo, tá bom? Vamos para a correção? Bora lá. Primeira questão: qual a posição do Brasil em relação aos hemisférios da Terra? A gente tem o mapa mundi, né? Dividido em 4 hemisférios, né? O hemisfério norte, ou setentrional, o hemisfério sul, ou meridional, o hemisfério oeste, ou ocidental, e o hemisfério leste, ou oriental. O Brasil está aqui, né? Todos os outros países estão de branco e ele está de cinza aqui. Então, qual a posição do Brasil em relação aos hemisférios da Terra? O Brasil está, em sua maioria, em sua maior parte, no hemisfério sul, beleza? Olha aqui, ó. A maior parte do Brasil está no hemisfério sul, mas existe uma pequena parte do Brasil situada no hemisfério norte, beleza? Olha a linha do Equador aqui, passando. E o Brasil está totalmente inserido no hemisfério ocidental. Então, são 3 hemisférios aí que o Brasil está inserido. O hemisfério sul, em sua maior parte, o hemisfério norte, em uma pequena porção, e totalmente inserido no hemisfério ocidental. Essa, basicamente, é a resposta da primeira questão. Não é apenas dizer
está no norte, no sul e no oeste, mas dizer em que parte, em que medida o Brasil está inserido, porque aí a gente consegue entender esse mapa aqui, a gente consegue desenhar na nossa mente esse mapa, beleza? Segunda questão, o Brasil hoje, né? A gente já aprendeu sobre o que é hoje o Brasil. Na primeira questão, ele pergunta a quantidade das unidades federativas, e a gente já sabe que são 27. Dessas 27, 26 são estados e uma é um distrito federal, né? A gente tem aqui o Distrito Federal. E todos os outros são estados, são 26 estados e um distrito federal, totalizando 27 unidades federativas. A extensão territorial do Brasil, 8.516.000 quilômetros quadrados. Né? E o Brasil é o quinto maior país do mundo. Ele perde para a Rússia, para o Canadá, para a China e para os Estados Unidos. Depois desses 4 países, vem o Brasil em extensão territorial. Ou seja, é um país muito grande. A gente sabe que é um país muito grande, um país de dimensões continentais. Vamos para a próxima. A gente pergunta qual a diferença dos jesuítas e dos bandeirantes no processo de ocupação do território brasileiro. Os jesuítas eram padres, né, que tinham a função de catequização dos índios, que é basicamente o ensino da religião católica, nesse caso, e do ensino do idioma. Não é à toa que hoje, né, nós falamos português. Por quê? Porque todo o nosso processo de colonização foi pautado no ensino do idioma português. Os nossos colonizadores eram os portugueses. Então, com isso, claro, nós temos uma herança cultural e linguística, que é a língua portuguesa como sendo a língua oficial do Brasil. Desde os índios, nós temos o ensino da língua portuguesa para o povo brasileiro, porque, afinal de contas, os índios foram os primeiros brasileiros, né? Estavam aqui primeiro, antes mesmo do século XVI, lá quando o Brasil ele foi descoberto, né? Na verdade, como eu falei na aula anterior, a visão de um Brasil descoberto é uma visão eurocêntrica, porque ele foi descoberto por quem? Pela Europa. Mas já existiam habitantes aqui. Já existiam 4 milhões de índios aqui. Então, na verdade, quem já habitava, quem é dono do território são os índios. E a gente só tem essa questão aí eurocêntrica que nos diz que em 1500 o Brasil é descoberto por portugueses. E aí os bandeirantes, eles tinham uma função um pouco mais chata, né? Que era a exploração de novas áreas e a escravização ou assassinato dos índios. A gente sabe que muitos índios eles foram mortos nesse processo. Hoje os índios estão praticamente extinguidos do Brasil. Existem pouquíssimos povoamentos, pouquíssimas tribos indígenas, principalmente pouquíssimas tribos indígenas tradicionais, aquelas que ainda vivem em oca, aquelas que ainda mantêm suas tradições culturais, religiosas. A maioria dos índios foram mortos nessa época colonial e a maioria deles que sobreviveram foram aos poucos sendo acostumados, influenciados pela civilização portuguesa que virou posteriormente a civilização brasileira quando a gente alcança a independência. Ou seja, os índios eles foram mortos e depois a sua cultura ela foi sendo atacada, né? E a gente tem toda essa relação aí com os jesuítas e os bandeirantes, que foram importantes nesse processo. Fizeram coisas boas? No meu ponto de vista, não. Mas, até porque a colonização não foi uma coisa boa para o Brasil, né? Mas é importante da gente citar, é importante da gente falar sobre, tá bom? Próxima questão. Basicamente, ele pergunta os 3 tratados
mais importantes para a formação do território brasileiro, né? Esses 3 tratados, eles são basicamente o Tratado de Tordesilhas, beleza? O Tratado de Madrid e o Tratado de Petrópolis. Eita, fiz um erro aqui. Então, existe toda essa questão desses tratados que foram importantíssimos para a formação do território brasileiro. Deixa eu só apagar aqui que vou continuar passando. Primeiramente, o Brasil ele tem essa formação por conta do Tratado de Tordesilhas, que foi feito antes mesmo do descobrimento do Brasil. Professor, mas como assim? Porque aquelas terras, principalmente da América do Norte, que já estavam sendo dominadas, foi traçada uma linha que se chamava Linha do Tratado de Tordesilhas, que determinava o que era de Portugal e o que era da Espanha. Como o continente americano ele é vasto, ele é amplo, essa linha cortou todo o continente. Depois que o Brasil ele foi descoberto, essa linha ela foi aplicada ao continente. E a gente tem o Brasil sendo desse tamanho no início aí da colonização. E aí a gente tem aquilo que a gente chama de capitanias hereditárias, que é basicamente uma divisão regional, aquilo que a gente pode dizer que foi o primeiro ensaio para aquilo que a gente conhece hoje como estados, comunidades federativas. O que eram as capitanias hereditárias? Eram colônias, era uma regionalização de colônias. E cada capitania tinha um comandante, alguém que governava essa capitania. Era dado a pessoas da burguesia, né? Para que elas pudessem comandar o processo de exploração dos recursos naturais do Brasil. Tudo à esquerda, aí, essa parte aqui, era da Espanha. Oxente, professor. E é. Só que o que aconteceu? Portugal, ele começa a explorar, né? A gente tem, por exemplo, aqui, né? A exploração inicial e ela vai fazendo assim, ó. Ela vai começando a transcender o território. Portugal basicamente começa a invadir o território que pertenceria à Espanha. E aí, em 1750, ou seja, 150 anos depois do descobrimento do Brasil, a gente tem o Tratado de Madrid, que nos diz o que hoje é a formação do Brasil. Né? O que o Tratado de Madrid ele nos disse? Basicamente, Portugal ganhou o Brasil da Espanha. A Espanha disse assim, olha, já que você já começou a explorar, já começou a povoar, fica com essa parte que você já começou, deixa a gente aqui com esses outros lugares que hoje são os países vizinhos do Brasil, né? A Bolívia, o Chile, o Peru. E aí o Brasil ele passa a pertencer e a formação do Brasil passa a ser muito parecida com a atual. Mas em 1903 é assinado o último tratado, que é o Tratado de Petrópolis, assinado e liderado por esse cara aqui, que era o Barão do Rio Branco. O que foi isso? Foi basicamente a compra do Acre. Num passado recente, o Acre ele tinha passado por uma revolução, ele pertencia à Bolívia, e o Barão do Rio Branco, aquele cara da moeda dos 50 centavos, ele fez uma diplomacia, ele agiu de forma diplomática e conseguiu comprar o território do Acre. E aí o Acre foi finalmente anexado ao Brasil. E hoje o Brasil tem a formação que nós conhecemos hoje, que é essa formação aqui, de 1990 para cá. É isso?
Quando aconteceu isso, em 1903, foi assinado o Tratado de Petrópolis. Então a gente tem aqui as capitanias hereditárias, a gente tem algumas mudanças naqueles outros tratados, mas não faz parte da resposta, porque eu perguntei os 3 mais importantes. E aí vocês percebem que o Brasil já é muito parecido, né? Depois de 1750, que foi assinado o Tratado de Madrid em 1750, já é muito parecido com o que a gente tem hoje, né? E aí, em 1903, é assinado o Tratado de Petrópolis, que fica aí com essa formação. Em 1988, só a título de curiosidade, é criado o estado do Tocantins, que é o estado mais novo, mais jovem que nós temos aqui no Brasil. E a última pergunta era qual era o objetivo dos dos reis e da burguesia que impulsionaram as grandes navegações e automaticamente o descobrimento e colonização do Brasil. É basicamente essa a resposta aqui. Os reis buscavam ampliar os seus domínios territoriais e a burguesia desejava aumentar seus mercados. Ou seja, os reis buscavam território e a burguesia riqueza. E eles se ajudaram nessa questão do capitalismo comercial ou mercantilismo. E aí eles surgem as grandes navegações, que basicamente é tudo aquilo aí que a gente conhece hoje como tão importantes para o processo de descobrimento da América, para o processo de descobrimento do Brasil e também para a sua colonização. Essa foi a resolução da atividade, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o gostei no vídeo, deixa um comentário caso você tenha ficado com alguma dúvida. E não esqueça de se inscrever no canal, beleza? Muito obrigado a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!